Juízes, capítulo 16, vemos aqui a parte final da história de Sansão. No primeiro trecho do capítulo, aparece o episódio de Sansão em Gaza, quando ele tem relações com uma prostituta. A Bíblia não menciona se era uma prostituta cultual ou se era uma prostituta comum, assim por dizer, que não havia nenhum tipo de vínculo com alguma outra divindade, alguma coisa desse tipo. Porém, o que prevalece aqui para que nós possamos ter noção do registro da força que Sansão tinha, é que chegou ao ouvido dos homens da cidade que Sansão estava em Gaza. E aí o pessoal falou, vamos esperar ele acordar de manhã, a gente vai e mata esse cara. Só que Sansão ficou com essa prostituta até a meia-noite. E aí quando ele está saindo da cidade, aí tem um episódio aqui que diz assim, que ele pegou as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e tranca. Ou seja, ele destruiu aquele portão. E naquela época, esses portões principais da cidade eram extremamente elaborados, porque tinham que passar aquela sensação, né, e a solidez e segurança. Ou seja, ele quebrou tudo, pôs no ombro e seguiu em frente. Olha que interessante para você ver que tipo de força que Sansão tinha, e não é à toa que isso está escrito aqui na Bíblia, né? Dando continuidade a esta narrativa, a palavra nos mostra que então Sansão se apaixona por Dalila. E aí os governantes filisteus vão até Dalila e começam a aliciá-la. Olha, você tem que entregar esse cara aqui na nossa mão, você precisa convencer ele a te contar qual é o segredo da força dele. E aí assim que você conseguir essa informação, nós vamos te dar 1.100 moedas de prata, e aí nós vamos conseguir amarrar e acabar com esse cara. E aí Dalila vai até Sansão e começa, né? Peço que você então me conte, Sansão, qual é o segredo da tua força. E aí você vê uma sequência na narração onde Sansão faz um jogo com Dalila. Exemplo, olha, se você fizer tal coisa, me amarrar com uma corda nova, certamente eu vou perder as minhas forças, né? E aí Dalila, tá bom, amarrava ele, olha, os filisteus vêm aí. Quando Sansão ouvia que os filisteus estavam vindo, ele se libertava daquele, ele fez um jogo com ela como se fosse praticamente um jogo de adivinhação. Só que a Bíblia nos mostra que, a partir do versículo 16, estava dizendo o seguinte: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de tal modo que a alma dele se angustiou até a morte. Imagine você, uma mulher, perturbando esse cara a tal ponto que ele ficou angustiado com o desejo de morrer. Isso nos mostra, minimamente, a falta de maturidade no caráter de Sansão, porque alguém ficar com desejo de morte porque a mulher está reclamando, exigindo que lhe fale um segredo, não me parece ser uma coisa de gente madura. E muitos comentaristas bíblicos nos chamam a atenção para justamente esse ponto. Embora Sansão fosse alguém que tinha um voto com Deus, era consagrado, Deus estava ao lado dele, isso não o livrava das imperfeições. Esta é uma reflexão importantíssima para que possamos fazer aqui esta nossa análise, né? E aí, de tanto Dalila pressioná-lo, e ela também estava sendo pressionada pelos governantes, né, pelos filisteus, para descobrir esse segredo, em dado momento Sansão não aguenta mais e vira para ela e fala o seguinte: olha, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu. Eu sou consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Portanto, se o meu cabelo ele for cortado, a minha força vai embora e eu vou ficar fraco como qualquer um outro homem. Então, finalmente, ele contou o segredo da força, a origem da força dele. E aí quando a Dalila percebeu que naquele momento Sansão havia ali aberto seu coração para ela contando esse segredo, ela foi para os governantes e contou tudo. Então olha para você ver como a coisa foi arquitetada. Assim que ela contou tudo, os caras foram até ela, os filisteus, deram o dinheiro para ela. E aí a Dalila, ela estava tão vendida já nessa história que ela pegou e fez Sansão dormir no colo dela. E assim que ele dormiu, mandou raspar as tranças que ele tinha feito. E assim que essas tranças foram cortadas, ele conseguiu ser apertado pelos homens, né? Foi ali preso, de forma a ser subjugado, acho que esse é o melhor termo, pelos homens, né? Enfim, pelos filisteus. Quando os filisteus conseguiram então dominar Sansão, o que eles fizeram? Agarraram ele, furaram os olhos dele e levaram para Gaza para ele virar motivo de chacota. Naquela época era muito comum que quando um inimigo fosse preso, ele fosse subjugado dessa forma, ter os olhos furados, porque ele ia ficar andando errante, né, como alguém que não sabe onde está andando, e isso era motivo de chacota. Isso tem muito a ver com a cultura de época, naquele contexto de guerra, de captura de inimigo, enfim. E a coisa foi tão grandiosa quando pegaram Sansão, que os governantes decidiram então fazer uma festa. Vamos fazer uma festa para o Deus deles, né, agradecendo ao Deus deles, pelo fato de ter, entre aspas, entregado o inimigo na mão deles. E aí começaram a fazer então uma festa, mandaram vir o Sansão cego, sem poder, né, olhar para virar um motivo de chacota,
E aí ele estava de mão dada para alguém que estava guiando ele, um moço que guiava ele. E aí ele falou o seguinte para esse moço: me deixa aqui apalpar só aqui as colunas, né, para que eu me segure, para que eu não caia, alguma coisa assim. E esse templo que se reuniram para poder fazer essa chacota, fazer essa comemoração, diz a palavra de Deus que sobre o teto desse templo havia 3.000 homens e mulheres, e que quando viram Sansão cego, riam, se divertiam, enfim, estavam ali zombando dele. Quando Sansão ele se sentiu assim do lado dessas colunas, né, que ele conseguiu se segurar, a palavra diz o seguinte, que ele fez uma oração ao Senhor, a qual ele diz assim: Senhor Deus, eu peço-te que te lembre de mim mais uma vez. Me dá força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue desses filisteus que furaram os meus olhos. E aí a palavra diz que Sansão ele se abraça ali aquelas colunas, né, e começa a se agarrar nessa coluna com a mão direita e com a mão esquerda na outra, né? Então ele se agarrou desta forma. E aí ele falou: que eu morra junto com esses filisteus. E aí ele empurra então essas colunas com toda a força que ele tinha, e a força era tão descomunal que o templo inteiro caiu em cima da cabeça de todo mundo. E a palavra nos diz o seguinte: assim foram mais que Sansão matou quando morreu dos que o que ele havia matado durante toda a sua vida. Ou seja, quando ele morre junto com os filisteus, ele levou mais pessoas embora do que quando ele estava vivo. Olha que coisa interessante. E aí os irmãos então de Sansão vão até o local onde aconteceu tudo isso, pegam seu corpo e levam para ser enterrado em um lugar. E a palavra, né, termina esse trecho da história aqui de Sansão dizendo que ele julgou Israel, a exemplo que nós vimos no capítulo anterior, né? Ele julgou Israel nesse período dos filisteus durante 20 anos. Então você percebe claramente que Deus executa o juízo em cima de todo esse povo. Até na hora da morte de Sansão, Deus estava executando o juízo. Ele morre junto com aquelas pessoas, e aí você percebe claramente como Deus permanece fiel, cuidando do seu povo, ainda quando este faz as coisas erradas e se arrepende, sendo fiel à aliança a qual ele propôs a este povo de Israel.